nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui essa noite. Amém. Que Ele nos conduza. Que seja uma palavra, como o Daniel falou, não minha, mas o que eu trouxe aqui, que venha, direto de Deus para os nossos corações, que a gente possa aprender juntos. E eu queria deixar aqui uma pergunta com vocês. Quem é Pedro? Eu queria que vocês respondessem. Quem é Pedro? Servo de Deus. Servo de Deus. Pescador. Discípulo. Apóstolo. Ok? Não estão errados. Pedro foi tudo isso. Pedro vai depender da onde eu estiver. Com quem eu estou conversando para fazer a pergunta. Se eu estiver conversando com um flamenguista, por exemplo, e perguntar quem é Pedro, ele vai falar que é um jogador do Flamengo. Há uns tempos atrás era do Fluminense. Era do Fluminense. Se eu estiver, por exemplo, falando com meu tio Wesley, irmão do Joese, se eu perguntar para ele quem é Pedro, ele vai falar que é o filho mais novo dele. Então depende do contexto. Como eu vim trazer a palavra de Deus, eu perguntei quem é Pedro, vocês responderam sobre o apóstolo. É a primeira coisa que vem à cabeça. Pode ser meu filho. Seu filho é Pedro? Se eu estiver conversando com o Rodrigo fora do contexto de uma pregação, ele vai falar que é o filho dele. Algum Pedro aqui? Alguém que se chama Pedro? Não, né? Mas então... Pedra também? Pedro significa pedra, né? Mas, meus irmãos, vocês me responderam quem foi Pedro. E eu perguntei quem é Pedro. No final da mensagem eu vou perguntar de novo para vocês quem é Pedro. Eu vou falar quem é Pedro. Mas já que vocês falaram quem foi Pedro, eu vou fazer aqui Já viram o trailer de um filme? O trailer de um filme conta os melhores momentos de um filme, né? Eu vou fazer um trailer da vida de Pedro. Eu vou fazer um resumão aqui da vida dele. De quem foi esse apóstolo, esse discípulo, líder dos discípulos, né? Era ele quem puxava a fila. Um cara que pregava na época dele e os corações se derretiam. As pessoas, eram alcançadas. A palavra entrava nos corações delas através do que Pedro falava. Era um homem que orava pelos enfermos, os enfermos eram curados. Era um homem que andava com Jesus. Era um homem que nada mais era do que filho de Jonas, irmão de André, nascido em Betsaida, casado e pescador. O que ele era? Um homem normal. Ele era filho de alguém, irmão de alguém, nascido em algum lugar, casado com alguém, pescador. Por que a gente sabe que ele era casado com alguém? A Bíblia não fala que ele era casado, mas fala que ele tinha uma sogra. Inclusive Jesus curou a sogra dele. Se ele tinha uma sogra, ele era casado. Ou já havia sido casado, era viúvo, mas ele tinha uma sogra. Esse era Pedro. Os primeiros relatos, eu quero ler com vocês apenas Lucas 5, 9, 10 e 11. Lucas 5, 9, 10 e 11. E depois eu vou viajar aqui com vocês por vários textos, entre Lucas, Mateus e João, mas eu queria ler com vocês Lucas 5, 9, 10 e 11. Altair falou que não tem hora para acabar hoje. Né, Altair? Amém. Os irmãos não vão embora mesmo, vão dormir aqui, então... Diz assim a palavra de Deus, Lucas 5, 9, 10 e 11. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele, Pedro, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, pois agora serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, uma das primeiras passagens, um dos primeiros relatos que a gente tem sobre Pedro na Bíblia, está lá em Lucas 5. Lá em Lucas 5 diz que Jesus estava pregando às margens do Mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, que quando você escutar isso na Bíblia é o mesmo lugar, mesmo local, com 3 nomes diferentes.
Ele era um lago que ele tinha 19 quilômetros de comprimento e ele tinha 13 quilômetros de largura. Quem é aqui da região, que alguns eu sei que não são, de Cordeiro a Cantagalo tem 6 a 7 quilômetros. Ou seja, ele tinha de largura ida e volta até Cantagalo, e ele tinha de comprimento ida, volta e ida de novo até Cantagalo. Para vocês terem uma dimensão do tamanho que era o Mar da Galileia. E ele não era um mar, ele era uma lagoa de água doce, mas era considerado mar pelo seu tamanho. Isso foi só para vocês lembrarem, quando ouvirem a Bíblia falar Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, é o mesmo lugar. Jesus estava ali, pregando naquela margem, e a multidão era muito grande. Tinha ali 2 barcos que estavam voltando de uma noite de pesca. Um daqueles barcos era o barco de Pedro. Jesus então entra no barco de Pedro e pede que Pedro se afaste um pouco, para que ele pudesse usar o barco dele como púlpito e continuar pregando aquela multidão. E assim foi feito. Jesus pregou para aquela multidão que ali estava, de dentro do barco de Pedro. E quando ele terminou, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, afasta um pouco mais do teu barco, vamos mais para o fundo e jogue as redes. E Pedro fala: Senhor, a gente estava lavando as redes, a gente acabou de voltar de uma noite de pesca, a gente não pegou nada. Mas segundo a tua ordem, eu vou obedecer. Eu vou jogar as redes. E diz a palavra que quando eles jogaram as redes, o cardume de peixes era tão grande que entrou naquela rede, que a rede começou a querer se romper. Tamanha quantidade de peixe que tinha ali. Foi preciso vir um outro barco para ajudar a puxar aquela rede. E na hora que Pedro se dá conta que ele estava diante de um milagre, ele se joga aos pés de Cristo e ele fala: Senhor, saia de perto de mim. Eu sou pecador, não sou digno de estar em tua presença. E Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, não tenha medo, porque a partir de agora você será pescador de homens. Naquele momento ali, o homem que era pescador, ele foi pescado. A graça de Deus entrou na vida daquele homem. E ele larga tudo, como a gente leu no versículo, eles apenas puxam os barcos para a beira da praia e eles seguem Jesus. Ele, Tiago e João. Deixam tudo para trás. Como a gente viu, ele tinha sogra, se ele tinha esposa, ele deixou a esposa para trás. Ele deixou a família dele para trás. Ele largou o emprego dele para trás. E ele seguiu Jesus. E aí ele começa a andar com Cristo, ele começa a aprender com Cristo, ele começa a ver milagres. E um desses milagres, que vocês com certeza já ouviram falar, a primeira multiplicação de pães. Logo após esse milagre, Jesus vira para os discípulos e fala assim: entre no barco, que eu vou ficar um pouco mais e vou despedir da multidão aqui. E ele fica. Só que quando ele despede da multidão, ele não vai diretamente para o barco, ele sobe ao monte e vai orar. Quando Jesus desce do monte, o barco já está a uma certa distância da praia. Então, já é noite, já é madrugada, Jesus vai caminhando por sobre a água, até o barco. E estava começando a tempestade, era um vento muito forte, e os discípulos, quando veem aquela imagem, aquela pessoa vindo, eles se assustam, eles gritam, eles pensam que é um fantasma. E Jesus: calma, sou eu, Jesus, se acalma que sou eu que estou aqui. E um discípulo pede para descer do barco e caminhar sobre a água até Jesus. Quem é? Pedro. Pedro desce do barco. Senhor, antes de descer, ele pede: Senhor, permita que eu volte ao seu encontro. E Jesus permite. E Pedro desce do barco e dá alguns passos, olhando para Jesus, como eu estou olhando para aquele relógio lá no fundo. Pedro vai. Só que de repente aquele vento bate em Pedro e ele se distrai e olha para o lado. No que ele olha para o lado, ele começa a afundar. No que ele perde o foco dele, ele começa a afundar. E ele começa a pedir socorro: Senhor, me ajuda, eu estou afundando. Eu vou me afogar, eu vou morrer aqui. E aí vem Jesus, segura na mão de Pedro, puxa ele e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? E os dois entram no barco. Quando eles entram no barco, a tempestade cessa. Os ventos param. E é assim na nossa vida. Se você está focado em Cristo, pode vir o problema que for, pode estar a ventania que for do teu lado. Se você tem o seu foco, se você está firme, vai tudo bem. A partir do momento que você perde o seu foco, que você para de olhar para Cristo, o vento te derruba, as dificuldades te assolam.
Quando você perde o seu foco, você está permitindo que as dificuldades à sua volta tomem conta da sua vida. E a gente não pode permitir que isso aconteça. E mais à frente, eles continuam sua jornada até que chegam ao extremo norte de Israel, lá em Cesareia. Então Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Faz uma enquete com eles. Quem que o povo, vocês que rodam muito por aí, quem que o povo diz que eu sou? E eles dizem, Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros falam que é João Batista, outros falam que é Elias. E Jesus vai e pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí um deles responde. Quem responde? Cristo. Pedro. Pedro responde. Eu sou o Cristo. Sim, mas o Pedro responde. Quem Responde isso. Quem sou eu? Ele diz isso. Amém. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai e diz aí, Pedro, muito bem, bem-aventurado é você. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi Deus, foi meu Pai que te revelou isso que você falou agora. E mais um pouco adiante, Jesus começa a conversar com eles que ele teria que subir para Jerusalém, que ele iria ser preso, que ele seria interrogado pelos escribas, pelos fariseus, que ele teria que morrer para ressuscitar o terceiro dia. E quando Pedro escuta isso, Pedro chama Jesus no cantinho e fala, Senhor, vem cá, chega aqui, por favor. Para com isso. O Senhor vai entregar a sua vida? O Senhor vai se permitir ser preso? Em outras palavras, ele diz assim, Jesus, deixa de ser louco. Você vai fazer isso? Você vai entregar a tua vida? Você vai permitir que eles te prendam? Você sabe que eles vão te prender, que eles vão te matar? Você vai permitir que isso aconteça? E Jesus vira para ele e fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Cogites apenas das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Meus irmãos, observe que Jesus não falou arreda-te de mim, Pedro. Aquele mesmo Pedro que tinha acabado de falar que Jesus era o Filho de Deus, aquele mesmo Pedro que tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo, ele foi usado por Satanás naquele momento. E Deus fala, arreda-te de mim, Satanás. Porque por mais que a gente se permita, por falhas nossas, e ser usado muitas vezes pelo inimigo, Deus não desiste da gente. Aleluia. Não somos nós que estamos falando naquele momento, é o inimigo através de nós. Ali era Satanás através de Pedro. Porque Satanás sabia que se Jesus fosse para Jerusalém, que se ele fosse interrogado, se ele fosse morto, se ele ressuscitasse, era um elo de ligação que nós teríamos novamente com Deus. E isso o inimigo não queria. O inimigo não queria que o ser humano tivesse novamente uma ligação com Cristo, uma ligação com o Pai. Então ele tenta mudar a ideia de Jesus. Mas Jesus sabia que não era Pedro falando. Jesus sabia que era o inimigo. Meus irmãos, lá em Lucas 22 e João 13, continua a nossa história. Depois disso, Jesus disse a João e Pedro, depois desse acontecimento, prepare um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Era chegada a época da Páscoa e Jesus precisava de um lugar para cear com os discípulos. Então ele pede para os discípulos, vão, preparem um lugar. E quando eles estão ali reunidos, a mesa posta, o pão, o vinho, surge entre os discípulos uma seguinte pergunta, um questionamento, uma discussão entre eles. Senhor não, entre eles. Quem de nós vai ter um lugar privilegiado no céu com Cristo? Quem de nós terá primazia? Quem de nós será o mais importante? Eles começaram a discutir por isso. Imagine um grupo de pessoas como nós aqui, vocês vão para determinado lugar, vocês acreditam na salvação por Cristo que está ali presente, mas ele fala de uma ressurreição que todos estaremos juntos depois. E aí começa. Eu vou ser mais importante que você. Não, quem vai ser mais importante sou eu sou mais chegado com Cristo. Aí imagina João, que era o discípulo amado, se escuta isso na Bíblia, ele deve ter falado assim, não, quem vai, eu sou mais querido, eu vou ter um lugar melhor. E Jesus em silêncio, ele se levanta, ele tira a sua túnica, pega uma toalha,
uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, um por um. E diz que quando ele chega em Pedro, Pedro vira para ele e fala assim: Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? Vai não, eu não vou permitir que o Senhor subir nesse ponto. Ele fala assim: Pedro, o que eu faço agora entenderás depois. Não, meu pé o Senhor não vai lavar. Falou: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele fala assim: então, Senhor, então lava minha mão, lava minha cabeça, lava meu corpo todo. Já que é para mim ter parte contigo. Ele fala: agora é você que não está entendendo. Todos vocês já estão limpos, exceto um. Naquele meio de ano que não estava limpo, quem era? Judas. E Jesus já sabia disso. E ele vira para Pedro e fala isso: todos já estão limpos, exceto um. Se vocês já estão limpos, é necessário que lave-se apenas os pés. Então permita que eu lave o seu pé. E Pedro permite. E ainda em João 13, Jesus volta a conversar com ele sobre o que iria acontecer. Que ele seria preso, que ele seria açoitado, que ele seria morto. E ele vira para os discípulos e fala: e quando isso acontecer, vocês vão se dispersar. Vocês vão me abandonar. E mais uma vez, quem se levanta para falar? Pedro. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu serei capaz de morrer contigo. Jesus veio pegar: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Pedro reforça, fala: Senhor, eu jamais te negarei, eu morreria por ti. E aí continua a história que ele não acreditava no que Jesus falou para ele. Ele não acreditava que era possível ele negar Jesus. Mas aí eles saem dali, todos os discípulos, para o Monte das Oliveiras. E chegando lá, ao pé do monte, tinha uma prensa de azeite. Jesus deixa ali 8 dos seus discípulos. Judas já não estava mais com eles. E leva 3. Pedro, Tiago e João. Leva um pouco mais adiante com ele. E quando eles estão só, já deixaram os outros passar, Jesus vira para eles e diz: meus irmãos, a minha alma está cheia de agonia. Eu estou sofrendo. Eu vou morrer. Fiquem aqui e orem comigo, velem comigo. E deixa eles ali naquele ponto e segue um pouco mais sozinho. E Jesus começa a orar: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas faça o que tu queres. Faça a tua vontade em minha vida. E Jesus fica ali, ora, e diz a palavra de Deus que ele ora, gotas de sangue, tamanha força, a agonia que ele estava sentindo naquele momento. E quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. E quando ele encontra os discípulos dormindo, ele acorda um. Quem que ele acorda? Pedro. Sempre Pedro. Pedro, será que nem uma hora vocês podem orar comigo? Uma hora, será que vocês não podem ficar acordados intercedendo pela minha vida? E Jesus deixa eles ali mais uma vez e volta para orar pela segunda vez. Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E volta mais uma vez, eles estão dormindo. E volta para lá e ora pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras da segunda. Meus irmãos, nós somos falhos. Muitas vezes o que Jesus quer de nós é a nossa companhia, a nossa presença ali com Ele. Era o que Jesus queria naquele momento. Eu vou orar, eu estou angustiado, eu preciso que vocês orem comigo. Eu vou ali mais à frente orar sozinho, mas fiquem aqui orando. E quando volta, eles estão dormindo. E como eu falei, vai lá chama Pedro, sempre Pedro. E depois disso, segue a história que vocês já conhecem. Jesus é preso. Chega, inclusive, quando Jesus está para ser preso, chegam ali os guardas. E um dos discípulos puxa uma espada e corta a orelha de um daqueles guardas. Quem que é? Pedro. Sempre Pedro. Mas Jesus é levado. E os discípulos se dispersam, como Jesus falou que aconteceria.
E o Pedro, aquele que afirmou que daria vida por Jesus, que iria para a morte com ele, segue Jesus de longe, só observando. E Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, e Jesus dá um jeito, entra ali, Pedro dá um jeito e entra ali, e fica ali perto de uma fogueira, era uma noite muito fria, e quando Pedro está ali, perto daquela fogueira, surge uma mulher, e essa mulher diz assim: eu te conheço, você é discípulo dele. E ele diz assim: eu não o conheço. E sai daquele lugar. E diz que ele vai para o alpendre. O alpendre é esse telhadinho que tem, essas guaritas que tem por cima da porta. Ou seja, Pedro vai lá perto da saída e fica lá quietinho. E aí diz que passa uma outra pessoa e fala: eu te conheço. Você é discípulo dele, sim. E diz a palavra de Deus que ele não só nega, como ele jura: eu juro que não conheço esse homem. Daqui a pouco passam alguns homens e viram para ele e falam assim: eu conheço esse sotaque. Você faz parte do grupo daquele lá que está sendo acusado. E aí diz que ele não só jura e nega, mas ele xinga, ele blasfema e ele fala: eu juro para vocês que eu não conheço esse homem. E nesse momento o que acontece? O galo canta. E lá de onde Jesus está, ele olha para Pedro e é o suficiente para Pedro cair em si e chorar amargamente pelo que ele fez. Porque ele disse que não negaria Jesus, ele disse que daria vida por Cristo, e ele negou. Ele teve medo. Ele não aguentou a possibilidade de ser preso, de ser açoitado, de morrer com Cristo. Uma coisa, meus irmãos, é a gente falar que a gente vai pregar o Evangelho, uma coisa é a gente falar que nós estamos com Cristo, e na hora da verdade, a gente tem medo. Isso é muito fácil de acontecer. Não posso julgar Pedro, nós não podemos julgar Pedro porque nós somos humanos. Muito provavelmente, nós faríamos igual. E dali para frente, Jesus é preso. Jesus está preso. Jesus é cuspido, esbordoado, xingado, e Pedro não estava lá. Jesus é julgado injustamente, e Pedro não estava lá. Jesus é condenado, e Pedro não estava lá. Jesus carregou aquela cruz pesada pelo caminho do Calvário, e Pedro não estava lá. Jesus é preso naquela cruz, e Pedro não estava lá. 6 horas com dores, cãibra, fome, sede, e Pedro não estava lá. Às 3 horas da tarde, finalmente Jesus entrega o seu espírito a Deus. Morre, e Pedro não estava lá. Jesus é sepultado, e Pedro não estava lá. Pedro passa o sábado escondido, em algum lugar, com medo. Quando Jesus mais precisava de Pedro, ele não estava lá. O medo tomou aquele homem. Ele poderia até gostar de Jesus, poderia até amá-lo. Eu acredito nisso. Mas o medo falou mais forte naquela vida. E diz a palavra de Deus que no domingo de manhã, bem cedinho, as mulheres vão ao túmulo e ele está vazio. Quando elas estão saindo, o anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar por entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Ide e dizei aos discípulos que ele irá diante de vós para a Galiléia. Jesus havia prometido lá atrás que quando ele ressuscitasse ao terceiro dia, eles encontrariam com ele novamente lá na Galiléia. Então, após Jesus ter ressuscitado, os discípulos vão para a Galiléia. E quando eles chegam na Galiléia, Pedro então fala assim: meus irmãos, meus amigos, eu vou pescar. E como ele era considerado o líder dos discípulos, os outros falam: vamos contigo. Só que pescar, vocês, em toda a passagem da Bíblia, enquanto eles estão com Jesus, em nenhum momento fala que um dos discípulos foi pescar. Ali a gente entende que naquele momento Pedro estava desistindo de tudo. Ele estava voltando lá ao início. Ele estava no mesmo lugar, que é o texto que eu falei que começou. Ele estava lá no Mar da Galileia, e ele fala: eu vou pescar. Naquele momento é como se Pedro falasse assim: para mim acabou. Jesus está morto.
Eu não tenho mais o que fazer, a minha missão acabou, estou desistindo de tudo, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha vida. E ele vai. E aí vocês lembram que eu li aqui lá em Lucas 5, que eu falei primeiro? Ele estava no barco e assim foi, novamente. Os discípulos no barco não pescaram nada. E aí aparece um homem lá na praia, com a distância de uns 90 a 100 metros. E ele grita assim: filhos, pegaram alguma coisa? E eles falam assim: não. Então joga a rede do lado direito do barco. E ninguém se toca. Né? E provavelmente você fala assim: como é que eles não lembraram do que aconteceu lá atrás? Mas ele manda jogar e eles jogam a rede do lado direito. E diz que 153 grandes peixes pulam na rede, a rede novamente corre o risco de se romper, e eles puxam a rede com dificuldade. E naquele momento João tem os olhos abertos e fala: é Jesus, é ele voltou, é Cristo que está ali. Na hora que Pedro escuta isso, Pedro veste a sua roupa, bota a sua capa, pula na água, nada aqueles 100 metros, chega na praia. E quando ele chega na praia, tem um braseiro, pão, peixe, e Jesus os alimenta. Aleluia. E Jesus fala assim: tragam mais alguns peixes que vocês pegaram lá agora e vamos comer juntos aqui. E depois que eles estão alimentados, que Jesus mata a fome carnal deles, Jesus chama Pedro num canto e fala assim: filho, você me ama? E Pedro fala assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. E pela segunda vez Jesus fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz a palavra de Deus que Pedro fica triste. E responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas por que Pedro ficou triste? Essa é a questão. Essa é a palavra-chave. Por que Pedro se entristece? Eu já ouvi algumas pessoas falarem que de repente Pedro ficou triste porque ele negou Jesus 3 vezes e depois Jesus pergunta a ele 3 vezes. Ele deve ter lembrado. Ele deve ter lembrado. Ele se angustia por isso. Eu já ouvi isso. Só que há algo mais. Na nossa língua, no português, você pode virar e falar que você ama Deus, você ama seus filhos, você ama seu time de futebol, você ama um prato de macarrão, você ama um churrasco, você ama muitas coisas, e você falou que ama todas elas. Você pode até sentir um sentimento diferente, mas a palavra é eu amo tudo isso. Só que no grego é diferente. O grego tem 4 palavras que significam amor, e nesse texto aparecem 2. Uma é o verbo agapau, que ele significa o amor sacrificial. Eu te amo a ponto de dar a vida por ti. E tem o verbo filéu, que significa o amor de amigo. Eu gosto muito de você. Aqui no texto grego, no texto original, aparecem os 2 verbos. E quando Jesus pergunta pela primeira vez a Pedro, ele diz o seguinte: Petros, agapas-me. Ou seja, Pedro, você me ama com aquele amor que você falou lá atrás, que dava a vida por mim? E Pedro vira para Jesus e fala assim: Filho, eu gosto muito do Senhor. Mas ele não fala: eu te amo a ponto de dar minha vida por ti. Na segunda vez, Jesus faz a mesma pergunta: Petros, agapas-me? E ele responde: Filho, eu gosto muito do Senhor, mas não sou capaz de dar a vida por ti. E aí a terceira vez, quando Pedro se entristece, é porque Jesus muda a pergunta. E ele fala assim: Petros, filas-me? Então você gosta muito de mim? Mas Pedro não muda a resposta. Ele fala: Filos, eu gosto muito de ti, Senhor. É por isso que ele se entristece. Porque ele percebe que ele não é capaz de dar a vida por Cristo. E Jesus reforça para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, Pedro realmente, a vida dele é realmente transformada. Naquele momento, ele realmente recebe a graça de Deus. Naquele momento, ele realmente está capaz de apacentar as ovelhas de Cristo. Porque, meus irmãos, Jesus não quer homens perfeitos.
Até porque ele não vai encontrar. Jesus quer homens sinceros. A partir do momento que Pedro fala, Senhor, eu daria a minha vida por ti, Jesus vira para ele, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, de coração. Não é, Pedro. Eu conheço o teu coração e você não conhece. Vocês, seres humanos, não conhecem seus próprios corações, mas eu conheço. Agora, no momento que Pedro admite que ele não é capaz de dar a vida por Cristo, naquele momento que ele entende que ele é um pecador, Jesus vira para ele, agora você está pronto, agora você pode apacentar as minhas ovelhas, porque eu não quero um homem perfeito, eu quero um homem sincero de coração. Eu quero um homem que seja capaz de fazer o trabalho que eu comecei aqui, não um homem que seja capaz de dar a vida por mim, porque eu não acharei. O único capaz de dar a vida por alguém foi Jesus Cristo por nós. Aleluia. Esse homem, que eu perguntei lá no começo, quem é Pedro? Eu vou encerrando por aqui. Eu perguntei para vocês quem é Pedro, vocês me falaram quem era Pedro. Mas quem é Pedro? Pedro hoje somos nós. Pedro sou eu, Pedro é cada um de vocês. Porque nós somos assim. Pedro é o símbolo da humanidade hoje. Ele é o símbolo da nossa fraqueza. Ele é o símbolo da nossa inconstância. Ele é o símbolo do nosso medo, da nossa vulnerabilidade. Ele é o símbolo daquela inconstância que a gente tem a todo momento. No momento a gente está em cima, no momento a gente está embaixo, no momento a gente está bem, no momento a gente está mal. No momento a gente quer fazer tudo, no momento a gente está desanimado, não quer fazer mais nada. No momento a gente sai para pregar a palavra, no outro momento a gente quer ficar trancado de casa. Nós somos Pedro. Aquele homem que era capaz de fazer a afirmação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida, usado por Satanás, querer tirar Jesus do caminho da cruz. Aquele homem que, pela fé e ordem de Jesus, andou sobre as águas, mas em seguida, olhando para as circunstâncias, para as dificuldades, começa a afundar. Aquele homem que, ainda que todos te abandonem, Senhor, jamais te abandonarei, por ti darei minha vida, para em seguida, covardemente negar Jesus 3 vezes. Meus irmãos, vamos pensar nessa passagem, nessa palavra. Nós somos como Pedro. Não somos perfeitos. Jesus não quer um homem perfeito, ele não vai encontrar um homem perfeito. Mas ele quer cada um de nós de coração puro, sincero, de coração aberto para entender a tua palavra, de coração aberto, porque a partir do momento que você entende a palavra de Deus, que ela entra no seu coração, é algo bom. E a partir do momento que você entende que isso é algo bom, você quer compartilhar para as pessoas. O que é bom você quer mostrar para as pessoas. O que é bom você quer contar para todo mundo. Quando você assiste um filme que é legal, você indica para um amigo. Olha, eu assisti um filme tal, é muito bom, assista também. Você vai gostar. Quando você assistiu uma partida de futebol, cara, assiste lá, vê o golaço que o fulano fez, você quer que o cara veja também. Quando você come algo gostoso, fala assim, coma também que é muito bom. Quando você entende que a palavra de Deus transforma, quando você deixa que ela faça diferença no seu coração, você quer que as pessoas também desfrutem disso. E é o que eu quero que vocês tenham nos seus corações. Eu não sou nada perto de um Pedro da vida, perto de um apóstolo Paulo. Eu sou, como Paulo disse lá na carta dele, eu sou um dos menores. Mas eu queria que um pouquinho que habita aqui dentro habitasse no coração de cada um de vocês. Aleluia. Para que vocês pudessem ver, se já não veem, eu sei que muitos aqui já entendem isso dessa forma, mas aqueles que não entendem, que possam pensar de maneira um pouquinho diferente a respeito de Cristo, o que Ele pode fazer por nós, Pedros da vida. Amém? Amém. Deus abençoe cada um.